Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente saúda você de perto e de longe, de outros estados, de outras cidades, até de outros países. Convoca você a curtir e compartilhar para a gente chegar a mais pessoas. Nós somos a TV MTC. É uma TV, é um canal do Movimento de Trabalhadores Cristãos, do Regional Nordeste 2. Além dessa reflexão semanal, outras atividades, outros momentos de reflexão, de formação, palestra, a gente também oferece nesse nosso canal. Nas semanas passadas, a gente teve a Semana da Classe Trabalhadora. E no nosso canal, a gente tem um dos debates, um debate sobre as eleições, o processo eleitoral, as fake news e a inteligência artificial. Eu estou citando isso porque eu acho que é um debate que é bom de revisitar, quem puder chegar lá e ver. Também nós estamos nessa rede de solidariedade ao Padre Júlio Lancelotti e transmitimos todo domingo aqui nesse canal a celebração presidida pelo Padre Júlio. E aí a gente segue com isso que já tem alguns anos, a nossa reflexão do Evangelho junto à classe trabalhadora. Domingo da Ascensão do Senhor. Finalzinho de Páscoa, a gente conclui um tempo pensando na ascensão de Jesus. Jesus que se encarna, veio do Pai e agora retorna, deixando com a gente uma missão de construir o seu projeto de solidariedade, de paz e de justiça. Para a gente lembrar esse momento da ascensão, eu até coloquei aqui uma pequena imagem do coração de Jesus, com esse gesto de que acolhe e abraça, mas um gesto também que aponta para a eternidade. Mas também gosto muito dessa imagem, porque ela me lembra também os nossos irmãos e irmãs de terreiro. São eles que costumam mais ter em suas casas esse tipo de imagem de Jesus, todo vestido de branco com as mãos postas. É bonito também a gente poder ver como os nossos irmãos e irmãs de vários caminhos de fé rezam, celebram a vida. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20. Mateus 28, do 16 ao 20. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Mateus 28, do 16 ao 20. Os 11 discípulos voltaram a Galileia, à montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, esse é o finalzinho do Evangelho matiano, do Evangelho de Mateus, como uma despedida
Mas a despedida de Jesus é mais envio, é mais missão do que se despedir, do que dar tchau. E a ascensão de Jesus, a sua volta para o Pai, é mais retratada no texto do Evangelho como a volta para o começo, de onde toda a missão saiu, todo o abraço, todo o acolhimento de Jesus e o envio para a missão, do que necessariamente uma observação de Jesus subindo aos céus. A ascensão de Jesus para a gente é a sua Páscoa, a sua ressurreição, o envio que ele nos oferece. Isso é a ascensão de Jesus na vida da gente. Olha, eu queria começar lembrando que durante o tempo comum, durante toda a quaresma também, eu fui dizendo aqui que Jesus faz um caminho. Ele sai da Galileia, vai por todas as periferias, levando todos e todas para o centro, para Jerusalém, aonde ele faz o anúncio e faz a denúncia, levando todos das periferias do mundo para o centro, a samaritana, os pobres, os doentes, os sofridos, mulheres marginalizadas, crianças. Nesse caminho todo ele faz uma caminhada de luta contra a intolerância religiosa. Senhor, os samaritanos dizem isso de tu, queres que a gente reze para cair um raio na cabeça? Não, que isso? Isso é intolerância. Aí a samaritana, tu sabes que tu não pode estar junto comigo, tu sabe que eu sou samaritana, que eu sou mulher, para que estás aqui? Jesus resgata a sua dignidade. Com as crianças, com os pobres, os doentes, Jesus vai levando. Jesus vai levando todos os sofridos e sofridas da periferia ao centro para fazer a denúncia. No centro sofre todas as consequências. Uma morte cruel, uma paixão pela vida, que é silenciada em uma cruz. De lá se sabe que Jesus ressuscitou, porque seu projeto não pode ser parado por qualquer violência, por qualquer sinal de morte. E agora, na volta para o Pai, Jesus quer que a sua comunidade anuncie ao mundo e faça comunidade de comunidades. E o que é que Jesus faz? Convoca todo mundo agora a sair do centro para as periferias. Chama de volta para a Galileia. Ora, porque só vai continuar no projeto de Jesus, é importante entender que a gente precisa trazer todos e todas para o centro, para serem visibilizadas. Mas só vai entrar no projeto de Jesus quem for para as periferias do mundo, quem for para os lugares dos esquecidos e das esquecidas. Tanta gente boa que caminhava com a gente, que saiu das periferias com a gente e chegou no centro. A gente levou até lá, a gente foi junto. E tanta gente boa que quando chegou no centro, não sabe mais voltar para as periferias. Perdeu o jeito, esqueceu do caminho de casa. Quanta gente assim, né? Gente boa, liderança religiosa, que agora acha que é príncipe, que é rei, companheiros e companheiras que estão em cargos e acham que podem tudo. Quem faz esse caminho e não consegue voltar para as Galileias da vida, não entendeu do projeto de Jesus. O projeto de Jesus segue nas Galileias da vida. E inicia no monte, no lugar de tradição do mundo bíblico de encontro com Deus e também do lugar do encontro com a gente. É no monte que Jesus é tentado,
É no monte que Jesus fala das bem-aventuranças. É no monte em que vários momentos Jesus eh, nos oferece lições. É no monte que ele se transfigura. É no monte que ele morre. E Jesus volta para esse monte com os seus. Jesus se encontra com os 11. Os 11. E o gesto deles é de reverência e de dúvida. É interessante que Mateus registre isso. Eles ficam reverentes, eles se prostram, mas alguns têm dúvida. Ora, a dúvida é normal da comunidade, principalmente da comunidade em formação, porque essa nova comunidade, sem a presença física de Jesus, ela está se formando ou se reformando. E a dúvida é sim próprio, é natural. Mas mesmo na dúvida continuam reverentes. Mesmo na dúvida, continuam reconhecendo que é o projeto de Jesus quem conduz a gente. Agora não mais como em outros momentos que na dúvida eles se escondem, ficam com medo, voltam. Não, agora mesmo na dúvida estão reverentes. Para nós, para as nossas comunidades, para os nossos espaços de evangelização, de pastoral e de luta, mesmo na dúvida, vamos continuar reverente ao projeto de Jesus, reverente à missão que a gente tem. É nesse contexto dessa semana da Ascensão que a gente começa a semana de oração pela unidade dos cristãos. Começa nesse domingo da Ascensão e termina no domingo de Pentecostes, no próximo domingo. Minha gente, é um momento em que as comunidades cristãs de várias igrejas, de vários nomes, podem se reunir para dizer: Senhor, a gente quer ouvir a oração de Jesus. Eu te peço, Pai, que todos sejam um. É um esforço muito grande depois de séculos de história, de muita dor, de muita guerra, de muito sangue. E tem muita gente boa que se une de várias igrejas, de confissões, para dizer: a gente quer rezar ao mesmo Cristo, na mesma mesa, conversar. Mesmo com muita gente ainda pregando a intolerância religiosa, pregando a guerra, pregando entre nós o ódio, com uma capa de conservadorismo, com uma capa de, de fidelidade, dizendo: "Não, nós somos os salvos, os santos, aqueles lá são os endemoniados". Não, a gente quer encontrar gente boa, de várias igrejas, de vários caminhos de fé para dizer: "Nós amamos o mesmo Cristo e queremos seguir no seu projeto". Por isso essa semana de unidade dos cristãos. Por que que eu estou falando disso no meio da reflexão? Porque quando a gente se senta na mesma mesa, das várias confissões, batistas, católicos, presbiterianos, enfim, de várias denominações cristãs, quando a gente senta na mesma mesa, a gente tem muitas dúvidas e incertezas, mas continuamos reverentes. Do mesmo jeito que aqueles discípulos, mesmo com dúvidas e incertezas, continuaram reverentes a Cristo, a gente só vai poder ter tolerância religiosa, mas mais do que isso, porque esse é um tipo de diplomacia gélida. A gente não quer só tolerância, a gente quer amor mesmo, a gente quer fraternidade, a gente quer carinho, abraço, respeito entre os vários caminhos e templos cristãos. A gente só vai conseguir isso se mesmo nas dúvidas que a gente tem, mesmo nas incertezas que a gente tem entre nós, continuarmos reverentes a Cristo, reverentes ao nosso caminho de fé e reverentes também aos outros caminhos de fé que se sentam na mesma mesa com a gente. Só assim a gente faz semana de unidade pelos cristãos, rezando, pedindo, louvando a Cristo porque sua família é enorme e ele nos une. Como a gente canta numa das orações
unidade, pedindo que Jesus reúna a todos e todas nós. Reúne teu povo, Senhor nosso Deus, reúne os eleitos de toda a terra, para viver a união do Espírito Santo, teu dom, para louvar, bendizer e cantar teu amor. A prece da unidade, aonde a gente reúne o povo. A gente pede ao Senhor que reúna o seu povo, reúna na sua graça e no seu amor. E por que é que a gente quer se reunir em volta do projeto de Jesus, nós de tantas igrejas e templos? Porque no próprio evangelho de hoje a gente ouviu Jesus, quando encontra com eles, até Jesus nem reclama, porque alguns estão com dúvida. Jesus entende que é natural da comunidade. Jesus aceita, mas aqui mesmo na dúvida, aqui nas incertezas, eles continuem reverentes. E aí a resposta que Jesus dá é: toda autoridade vem do Pai. Aqui no, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A gente não se reúne para querer saber qual das nossas igrejas é o melhor caminho de fé. A gente se reúne para reconhecer que entre nós toda a autoridade é de Jesus, no céu e na terra. E por isso ele envia a gente, no seu mandato, na sua volta para o Pai, ele não faz uma volta e diz: olha, resolvam aí. Jesus nos anima a continuar a sua comunidade de irmãos e irmãs, de tantos nomes, mas ele nos convida a ir por todo mundo fazendo discipulado. Ide por todo mundo. Ide e por todo mundo, por todos os lugares, vamos chamar mais gente para ser discípulo e discípula de Jesus, no seu jeito, na sua forma, aonde a gente puder semear a vida, no nosso trabalho, na casa, no espaço de militância, do jeito que pode ser. Lembra do domingo passado, na casa de meu pai há muitas moradas, não é só do nosso jeito. Mas que em cada morada, que em cada lugar onde a gente está, a gente exerça esse discipulado de vida e vida digna. Agora mesmo, a gente precisa construir um discipulado junto às nossas igrejas, um discipulado onde a gente possa responder durante essa semana, este ano, mas esta semana principalmente. Nós cristãos de várias igrejas, de vários nomes, precisamos fazer discipulado junto à classe trabalhadora. E enquanto muita gente aí fora está falando, poucas pessoas, poucos cristãos e cristãs estão indo a público para dizer o que pensam sobre o fim da escala 6 por 1. Porque é uma questão de discipulado, levar vida e vida plena para todos e todas, aonde a gente está. E os empresários estão dizendo todos os dias o que é que acham do fim da escala 6 por 1. Os jornais que estão nas mãos de grandes grupos econômicos estão dizendo o que é que pensam sobre a escala 6 por 1. O que é que nós cristãos estamos dizendo sobre o fim da escala 6 por 1? Como é que durante essa semana a gente vai tratar disso? Olha, eu sei que durante essa semana muitas coisas estouraram. Pessoas que pregavam idoneidade foram pegas na corrupção, pedindo dinheiro de bandidos, de banqueiros presos, para fazer filmes. E nem metade do dinheiro chegou na conta da produtora. Ninguém sabe aonde é que esse dinheiro está. Um esquema que pode envolver tantas coisas, inclusive lavagem de dinheiro e uma série de coisas. A gente viu isso e é importante que a gente denuncie, mas não vamos desviar a atenção, porque o Congresso Nacional, ele não representa a classe trabalhadora. Poucos ali, poucas estão, que vieram da classe trabalhadora. E eles estão, diante dessa bomba toda que está, eles estão por trás,
manipulando para dar um golpe no projeto de lei pelo fim da escala 6x1, querendo colocar ali no meio jabutis que façam uma verdadeira reforma trabalhista de maneira danosa, desastrosa para a classe trabalhadora. A gente precisa ficar de olho nisso também, não vamos nos desviar tanto. Vamos ficar de olho nisso para fazer a denúncia. É imperativo que nós, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, possamos ter no mínimo 2 dias de folga. O justo, o correto e o digno seríamos lutar pela escala 4x3. Mas vamos abrindo portas e janelas. Vamos lutar pela escala 5x2. Pelo fim da escala 6x1. Não vamos nos desviar, gente. Durante essa semana, muita coisa pode acontecer com isso. E a gente vai precisar de ir para a rua e começar a conversar, mexer nas redes sociais, fazer muita coisa. Isso é discipulado. Quando o nosso irmão cardeal Carden, um cardeal belga, que ajudou na fundação da JOC, da Juventude Operária Católica, ele falava de estar perto da classe trabalhadora, ele sempre dizia: a JOC, a Ação Católica é um discipulado. Então, quando a gente estiver no sindicato, quando a gente estiver lá na base, quando a gente estiver na categoria, quando a gente estiver no partido, quando a gente estiver no conselho de moradores, vamos fazer isso com a postura de discipulado. E a pergunta que nos vem é: sim, nós somos discípulos de quem? Quem é quem nos envia? O próprio Jesus, para lutar por vida, por direitos, por vida digna para a classe trabalhadora. Então não vamos desviar a nossa atenção. Que seja uma semana de oração pela unidade dos cristãos, aonde as igrejas unidas possam dizer o que é que sentem desse momento e o que é que elas têm a dizer para a classe trabalhadora. E que seja um momento de atenção e de escuta nossa para fazer pressão diante de uma próxima votação do projeto de lei pelo fim da escala 6x1. Assim a gente constrói discipulado. E as nossas igrejas cristãs, as nossas comunidades cristãs, reunidas na semana de oração pela unidade dos cristãos, vão poder dizer que são igreja de Cristo, porque são coerência, são vida e assumem a missão que Jesus deu. E assumindo isso, denunciam os grupos religiosos que usam o nome de Cristo para manipular, para alienar, para roubar. Essa é a nossa luta. Unindo igrejas cristãs, dizendo que lutam pelo fim da escala 6x1, e unindo as nossas comunidades, a gente pode de fato dizer não ao fundamentalismo, porque o fundamentalismo religioso, ele ataca principalmente a classe trabalhadora. Ele oferece uma paz artificial a custo da alienação, a custo da, do esmorecimento das lutas por nossos direitos, a custo de roubar a consciência de classe dos nossos trabalhadores e trabalhadoras cristãos. Gente, por fim, Jesus convoca a gente para ir pelo mundo e batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que isso é um gesto bonito do batismo que nas nossas igrejas cristãs ocorre. É um gesto, é um sacramento, é força de vida. Mas vamos lembrar que batizar as pessoas, batismo significa mergulho. Por isso é que é na água. Batizar é mergulhar. Então, ser discípulos é fazer as pessoas terem uma experiência de mergulho no projeto de Jesus.
É convocar as pessoas a mergulhar no projeto, na promessa, no compromisso e na luta do movimento de Jesus. E mergulhar como? Mergulhar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Trindade, na comunidade. Só mergulha na experiência de Jesus se esse mergulho for no coletivo, for na comunidade da Trindade, e a experiência e a reverberação dela é a nossa comunidade. Então, mergulhar no projeto de Jesus não é nada individual, é comunitário. É luta comunitária, é experiência da Trindade. Vamos continuar nessa caminhada da gente, lembrando dessa luta nossa. Vamos rezar com os nossos irmãos e irmãs. Vamos chamar os nossos irmãos e irmãs cristãos de várias comunidades para a gente sentar junto, para conversar, para partilhar as mesmas dores, para olhar, para mirar para o mesmo Jesus. E enquanto comunidades, igrejas e movimentos, vamos dizer coletivamente que a gente é contra a escala 6x1, que a gente quer vida para as nossas comunidades e para os nossos irmãos e irmãs. A gente quer vida para a gente. Eu concluo esse nosso momento com uma pequena oração, uma oração tirada do Islã. Eis-me a ti. A gente conclui esse momento em que a gente fala de missão, de envio, de mergulho. Eis-me a ti. Eis-me a ti. Ó meu segredo, meu confidente. Eis-me a ti, ó meu escopo e meu sentido. Eu te chamo, mas és tu, em realidade, que me chamas a mim. Não gritaria a ti se não me houvesses confiado a mim. Ó essência essencial do meu existir, limite extremo de todo o meu anélito. Ó minha linguagem, meu modo de exprimir-me e balbucios. Ó todo de meu todo, meu ouvido e minha vista. Ó síntese minha, meu conjunto ou parte minha. Ó todo de meu todo, este todo é coisa ambígua, e o meu conceito torna obscuro o todo de teu todo. Ó tu, em que meu espírito é suspenso, arrebatado e agonizante, e que te tornaste o penhor dos meus desejos. Obediente deixei a minha pátria e choro triste. Até meus inimigos partilham o meu luto. Possa eu avizinhar-me que o temor se distancia, explodindo em mim uma paixão enraizada nas vísceras. Ó Senhor, o que posso fazer com o amado? Todos os médicos estão cansados do meu mal. Uma boa semana, uma semana de oração em que todos e todas sejamos um. Um como classe trabalhadora. Uma boa semana, gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.